Teologia Essencial, segunda parte da disciplina Cristologia. Cristologia, continuando onde paramos. Na luz da Bíblia podemos ver que Jesus recebeu outros nomes, que condiz tanto com a sua natureza santa quanto com a sua natureza humana. Vejamos o nome que Jesus recebeu. Jesus também foi chamado de Emanuel, que é Deus conosco, né? Foi chamado de filho de Davi, de filho de Deus, filho do homem, Salvador, príncipe da paz, Senhor, Verbo, servo do Senhor, Cordeiro de Deus, sumo sacerdote, o pão da vida, a luz, a porta, Rei, Senhor, Santo, mediador, então, Alfa, Ômega, então, em diversas situações, lugares, Jesus recebeu um nome, que ora se referia à natureza santa, ora à natureza humana dele. Por que Jesus precisou ser homem? Se aparecer essa pergunta, o que nós vamos responder? Para se tornar possível uma obediência representativa, Adão e Cristo. Do mesmo jeito em que a desobediência entrou por um homem, ela também podia sair por um homem. Também Jesus veio para ser um sacrifício substitutivo. O que é um sacrifício substitutivo? Antes de Jesus, o sacrifício era repetitivo. Sempre tinha que estar fazendo sacrifício, imolando os cordeiros, ovelhas, etc. Jesus vem para fazer o sacrifício substitutivo por um sacrifício único, para ser o único mediador entre Deus e os homens. Não existe mais. Antes, por exemplo, as pessoas não intercediam a Deus diretamente. A intercessão normalmente era, né, dentro da igreja, precisava ali de um meio ali que era o templo, o sacrifício, o sacerdote ou o sumo sacerdote. Mas Jesus vem agora para fazer essa ligação direta onde qualquer um pode ter acesso a Deus por meio de Cristo. Ele também veio para se compadecer como sumo sacerdote. O sumo sacerdote da época de Moisés ou até Cristo, eles normalmente não eram para se compadecer, era para julgar, executar um juízo, que na maioria das vezes, né, eram violentos. Mas Jesus veio para compadecer, para ser nosso exemplo e padrão de vida. Se Deus continuasse falando como dizia para Moisés, sede santo, como eu sou santo, a gente hoje teria uma justificativa assim, Deus quer que a gente seja igual a ele, mas ele não veio aqui para ser carne, para ver como é que é difícil ser encarnado. Então Jesus veio em carne para ser nosso padrão de vida, para ser o padrão do nosso corpo redimido. A gente vê que o nosso corpo também pode, né, viver a redenção também. Então, sabendo que... Então, assim mesmo a gente viu aí por que Jesus precisou ser homem. Claro que vamos ter outras justificativas, respostas também, tá? Mas essas são as principais. Sabendo que Jesus, homem, ressuscitou, o que aconteceu com o corpo do homem que Jesus teve? Veja bem, só antes de continuar, isso aqui é uma pergunta com resposta bem controversas. Algumas teologias defendem que o corpo de Jesus foi transformado, virou um corpo santo. Não foi carne, a carne foi transformada em outro. Outros já acreditam que o corpo de Jesus foi sim carne para um dia voltar e mostrar as mãos furadas. Outros acreditam que aquele corpo que subiu nem era mais o de Jesus, o corpo que sofreu na cruz, tá? A gente não pode ter uma garantia de qual versão está correta. Mas uma coisa a gente sabe, ele subiu e vai voltar. Amém? A humanidade de Cristo. O nascimento virginal de Jesus não pode ser provado por nenhum outro lugar a não ser na Bíblia.
José foi pai de criação, pois Jesus foi concebido no ventre da mãe de forma miraculosa do Espírito Santo. Em Mateus e Lucas encontramos a genealogia de Jesus. A genealogia leva, né, em consideração a linhagem de José, no caso. Mas falando da humanidade de Cristo, vamos ver agora algumas características da humanidade de Cristo. Uma coisa é que ele era igual a nós, porque ele possuía corpo humano, possuía mente humana, possuía uma alma e espírito humano e sentia emoções. A gente vê, né, tem alguns pontos da Bíblia que Jesus chegava a chorar, chegou a chorar também, né? A expressão o Filho do Homem. No Novo Testamento, o termo é usado praticamente somente para falar de Jesus. Lembrando que até o próprio Jesus falou que ele era o Filho do Homem. Isso para dar maior ênfase à sua própria humanidade. Né? Se ele era filho do homem, então ele era uma criatura, como está vivendo como uma criatura, também como nós, né? Somos uma criatura de Deus. O ministério de Cristo. Na hermenêutica, falamos sobre a personificação de Cristo em 3 modos: profeta, sacerdote e rei. Na representatividade do Antigo Testamento encontramos profeta Moisés, sacerdote Melquisedeque, rei Davi. A seguir veremos esses 3 ofícios de Cristo. Como profeta, Jesus proclamou a mensagem de Deus em pregações e ensino na sinagoga e ao ar livre. Diferente dos fariseus, suas pregações tinham autoridade. Como sacerdote, Jesus se tornou sacerdote para interceder ao Pai por nós e se tornou a própria oferta sacrificial. Como rei, Jesus disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Logo ele disse que é rei, né? Porém é rei de todos os reis. Da sua vinda que nós vamos ver este reino em plenitude. Amém? Os milagres de Cristo. Claro que os ensinos de Cristo eram e são perfeitos, mas o maior diferencial de Jesus eram seus milagres. Observando características, tínhamos o seguinte: milagre de transformação, exorcismo, cura, ressurreição, milagres sobre a natureza, milagres do surgimento. Surgimento se refere a, por exemplo, multiplicação de pães, né? Milagres de habilidades, né? Milagre de habilidade é que, por exemplo, lá no início do ministério, quando eles queriam, né, empurrar Jesus no precipício, então Jesus passou pelo meio deles, né, e conseguiu escapar. Milagre de transfiguração e outros milagres também, tá bom? Muitas categorias de milagres. Claro que isso, né, isso é tudo para mostrar assim o que Deus não tem poder só na terra, tem poder na terra, na água, no ar. Tem poder em qualquer tempo, lugar e circunstância. Obra de Cristo na cruz. Por mais perfeito que foram os ensinos de Cristo e maravilhosos seus milagres, sem o sacrifício da cruz não estaria completo. Olha o que Pedro escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 19. Vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, ele está falando, a redenção foi pelo sangue de Cristo. Se Jesus não tivesse ido para a cruz do Calvário, né, a vinda deles não seria efetiva. Na visão teológica, a morte de Cristo é vista de vários aspectos e oferecendo diversos benefícios. Vejamos. A morte de Cristo teve um conceito de expiação vicária. No Antigo Testamento vemos que um animal era sacrificado por causa do pecado do homem.
Cristo fez a substituição. Ele veio fazer, né, então aquela substituir. Foi para a redenção dos pecados. Redenção significa reparo, pagamento. O sacrifício da cruz foi o pagamento. Foi para a reconciliação do homem a Deus. Isto é, mudar o relacionamento hostil que o homem tinha para um de paz. Com a morte de Cristo, o que antes o homem era obrigado, né? Nossa, tem que pecar isso, tem que levar aquilo, tem que levar tal oferta, tem que levar tal sacrifício para ser perdoado, tem isso, aquilo. Então, um relacionamento bem difícil, né? Que se obrigava a ter. Foi para a propiciação, significa tornar favorável. Assim, o Deus que estava irado com o pecador agora estava propício. Estava, né? Antes, vamos dizer assim, Deus não existia uma ponte para ligar Deus ao homem, porque o homem estava com muito pecado. Então, quando Jesus vem e faz aquela propiciação, abre-se ali um leque, uma oportunidade para que o homem se arrependa e a graça de Deus, a bênção de Deus chegue até o homem. O fim da lei. A morte de Cristo trouxe o fim da lei. Isso Paulo escreve para Romanos 10:4. Mas o que é isso? Então agora a gente pode viver sem ter lei, longe da lei, sem ter nada a ver com a lei? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No grego, a palavra telos, que se refere a fim, também é usado para finalidade. Então, o que acontece? Quando a gente pensa a morte de Cristo, não é fim da lei, é finalidade da lei. É pela finalidade da lei, por causa da lei que Cristo morreu. É para que a lei se cumpra que Cristo morreu. É por causa da lei que existiam sacrifícios com animais, sacrifício de perdão, né, para as pessoas serem aceitas por Deus. Por isso Jesus veio e morreu também, sacrificou para que nós sejamos aceitos por Deus. E o próprio Jesus falou, não vim para, né, tirar a lei, eu vim para que ela fosse cumprida. Mas temos que tomar, então até agora a gente está entendendo, é a finalidade da lei. Só que temos que entender algumas coisas. Por exemplo, a lei vigente, quando Jesus veio, né, era a lei mosaica, basicamente dividida em 3. A lei moral, a lei cerimonial e a lei judicial. Então entendam que a lei judicial, ela não permanece, porque a lei judicial, cada lugar que nós moramos, que vivemos, existimos, tem uma lei judicial já, né? A lei cerimonial, por exemplo, é outra lei que muda de igreja para igreja, ministério para ministério, lugares para lugares. Como é feita a cerimônia da Santa Ceia? Não é um padrão universal. A cerimônia do casamento, a cerimônia da unção com óleo, com azeite, isso não é universal. Então significa disso aí que a lei cerimonial ela vive em mutação e ela é diferente. Entretanto, a lei moral não. A lei moral ela é padrão, tanto do tempo de Cristo até hoje. Mais à frente, em outras disciplinas, por exemplo, na ética cristã, nós vamos estudar com maior profundidade sobre moral, né? Como ela é importante na vida do ser humano. Essa lei que Jesus quer que permaneça, que ele veio cumprir, é a lei moral. Prossigamos. A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo confirmou a veracidade da palavra de Jesus, tá? Então, quando Jesus ressuscitou, foram cumpridas muitas coisas da Bíblia Sagrada. A ressurreição de Cristo formou a base do Evangelho de salvação.
como que o evangelho, por exemplo, né, os 4 evangelhos lá de Mateus, Lucas, Marcos e João, qual seria o efeito maior se não houvesse a ressurreição de Cristo? Ah, vocês vão morrer e vão ser salvos, tá? Mas Jesus, a gente viu ele sendo salvo, ele morreu e o que aconteceu com ele? A ressurreição de Cristo deu esperança para o futuro da igreja. A igreja tem um futuro maior do que esperava. A ressurreição de Cristo permitiu que Cristo atuasse como advogado e cabeça da igreja. Então, Cristo não é somente um sacerdote, né? Ele veio também advogar, advogado de defesa, no caso, porque o inimigo da nossa alma, ele, né, vive nos acusando de dia e de noite diante de Deus. Ele fortaleceu os seus para aguardar o Consolador. Quando depois da ressurreição, que todos viram e a fé estava renovada, Jesus falou, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Outra hora ele disse, eu vou para o meu Pai, mas enviarei o Consolador. Então, a ressurreição de Cristo teve papéis fundamentais nesse ministério. Mas quais são as evidências da ressurreição? Jesus apareceu para muitas pessoas depois de ressuscitar. Isso está em Atos 2:32. Ele apareceu para as mulheres, Mateus 28:8-10, para Pedro. Lucas e 1 Coríntios fala disso. Para 2 discípulos a caminho de Emaús. Lucas escreve isso também. Para os demais discípulos, João 20:19. Para Tomé. Para os discípulos do Mar da Galileia, João 21, do 1 ao 24. Para Tiago, 1 Coríntios 15:7. Para mais de 500 pessoas de uma só vez. 1 Coríntios 15:6, Paulo escreve isso. E para o próprio Paulo. 1 Coríntios 15:8. Evidências da ressurreição. Vale lembrar que quando os relatos da ressurreição de Cristo foi escrito, a maioria desses que foram citados ainda estavam vivos e podiam ser consultados sobre a veracidade dos fatos. Então, a verdade é que o que a gente quer dizer é o seguinte: tanta gente que viu Jesus ressuscitado que, se houvesse alguma mentira, pelo menos 1, 2, 3 pessoas ia estar falando, não, isso é invenção, foi combinado, né? Mas nunca houve nenhuma contradição. A mudança radical do discípulo e sua visível determinação depois da ressurreição de Cristo são evidência de que algo muito marcante aconteceu. Está vendo um fator importante esse? Os discípulos estão com Jesus ali, né, em torno de 3 anos e meio no ministério. De repente perdem Jesus de uma forma tão, né, rápida e terrível. Se Jesus não ressuscitasse, eles não teriam força para prosseguir, para continuar. Mas aquele ânimo que eles tiveram de perseverar em oração até a descida do Espírito Santo, então, o derramamento do Espírito Santo, então mostra que verdadeiramente, né, uma coisa muito importante aconteceu, o que se resume à ressurreição de Cristo. Depois de Jesus ressuscita, ele vai, né, subir ao céu, a ascensão. No Antigo Testamento ocorrem 2 referências. Vocês têm uma ideia, em Salmo 68:18, está falando já fala, né, profeticamente sobre a ascensão. Jesus anuncia que iria para o Pai, João 7:33, subir, né? Jesus anunciou que subirá ao céu, João 6:62. Lucas relata a ascensão de Cristo. Os apóstolos falaram da ascensão, Efésios 4:10. Os apóstolos falaram do atual estado, Colossenses 3:1. Então, ou seja, a Bíblia está repleta de declaração sobre a subida de Cristo aos céus. Jesus ascendeu aos céus estando ele e os discípulos sobre o monte da Oliveira.
Jesus foi levado às alturas gradualmente, em frente dos seus discípulos. Surgiram anjos que prometeram que Jesus voltará como estava subindo. Vocês entenderam? Jesus estava, né, os discípulos viram Jesus subindo ao céu, lá a partir do Monte das Oliveiras. Foi subindo gradualmente, né, vagarosamente, e os anjos prometeram que ele vai voltar como estava subindo. O que significa a ascensão de Cristo? A ascensão de Cristo marcou o fim do ministério terreno de Cristo. Né? A partir daquele momento, o ministério terreno dele tinha acabado. Marcou o início do ministério intercessor de Cristo. A partir de agora, como eu já tinha falado, né? O que pedires em meu nome, crendo, recebereis. E outra hora ele diz, quando clamar ao Pai pelo meu nome, né? Então ele é o intercessor. Vamos interceder em nome de Jesus, porque é neste nome, que através deste nome, que a nossa clamor chegará a Deus. Ao subir, mostrou que realmente ele iria sentar à direita de Deus. Ao subir, ele mostrou realmente que nós também poderemos subir um dia. Então, a ascensão de Cristo significa muita coisa de grande importância. Enfim, a ascensão de Cristo tem importância para a vida do cristão, visto que estamos unidos a Cristo em cada aspecto da obra de redenção. E isso prefigura a nossa ascensão futura para junto dele. E para a gente terminar, eu deixo esse versículo. Jesus diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E que tenha ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 3:11 e 13. Amém.